Olá, eu me chamo Anne, sou bolsista do projeto de extensão Anne Esley. Meu coordenador é Leire de Carli e hoje a gente vai apresentar um pouquinho sobre a evolução estelar e galáxias. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que são estrelas, as nebulosas, os pilares da criação, as estrelas de nêutrons, pulsares, magnétar, buracos negros e as nossas referências. O que são estrelas, então? As estrelas elas são grandes esferas luminosas que são compostas de plasma e que se mantêm estáveis por causa da gravidade e da pressão de radiação. A estrela mais próxima do nosso planeta é o Sol, que contém 99,8% da massa do Sistema Solar, sendo que ele é 372.900 vezes maior que o nosso planeta. Uma estrela ela brilha devido à fusão nuclear em seu núcleo, que funde com o átomo de hidrogênio e transforma-os em hélio. Esse processo faz a estrela brilhar e emitir calor devido ao seu processo de liberação de energia. Praticamente todos os elementos eles foram formados na natureza. Os elementos mais pesados que o hélio são encontrados no interior das estrelas, que ao chegarem ao final de suas vidas elas explodem e todos esses elementos vão para o espaço. O tempo de vida da estrela está diretamente relacionado com a massa dela, que após o seu combustível se esgotar, elas vão se expandir, podendo formar uma gigante vermelha. Ao expelir suas camadas mais externas, então, do gás, elas geram uma nebulosa planetária com uma anã branca em seu centro, e provavelmente esse será o destino do nosso Sol. Então, estrelas com 10 vezes a massa do Sol, elas tendem a ter uma vida mais curta, têm um fim mais trágico e duram apenas alguns milhões de anos. Então, ao se esgotar o seu combustível, o seu núcleo se contrai de forma tão violenta que as suas camadas mais externas são agitadas para fora, dando origem a uma supernova. Elas são o último suspiro de uma estrela. Esse evento acaba sendo tão poderoso que consegue ofuscar o brilho de toda a galáxia. Uma vez que acontece a explosão, junto com ela vem um mar de raios gama, que é um tipo de radiação eletromagnética. Uma supernova ela pode dar origem a 2 novos objetos, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Então, uma curiosidade é que a estrela candidata para se tornar a hipernova, que é um tipo de supernova mais potente, é a Eta Carinae. E algumas simulações feitas sugerem que, mesmo ela estando muito distante, quando ela explodir, o seu brilho será tão intenso que brilhará como a Lua durante alguns meses. Ela é a estrela mais observada por telescópios depois do Sol. A cor das estrelas ela é determinada pelo seu espectro visível. As estrelas azuis, então, elas são mais quentes e as vermelhas mais frias. No caso das estrelas, o conceito de frio ele significa temperaturas em torno de 20.000 a 30.000 kelvins. E as estrelas azuis têm temperaturas acima de 20.000 kelvins. O nosso Sol ele é uma estrela amarela de temperatura média de 6.000 kelvins. Então, aqui no gráfico ao lado, a gente tem o fluxo da estrela quente, que seria de 20.000 kelvins, seria essa daqui. Que no filtro azul ela é muito maior do que o vermelho. E o vermelho, então, ele se dá com a estrela fria, de 3.000 kelvins. E essa diferença ela se reflete nos índices de cor das duas estrelas. Então, os tipos de estrela a gente tem de acordo com a classe dela. Então, as estrelas de classe O têm uma temperatura de entre 30.000 a 60.000 graus Kelvin e uma cor convencional para o azul. Sua massa é de 64 massas solares e o seu raio é de 16 raios solares. Então, de acordo com esse gráfico, a gente pode notar que nas classes B a temperatura diminui, o azul vai diminuindo, a sua massa também já é menor e o seu raio, consequentemente, também menor. E assim vai para todas essas outras classes. E a gente pode observar que a partir da classe A, a gente tem a classe F, G, K e M,
que são as estrelas que vão puxar para o vermelho devido à sua temperatura mais baixa. Então, tem uma massa solar bem pequena e um raio solar menor. Valendo lembrar, então, que o nosso Sol é uma estrela de classe G, que está entre 5.000 a 6.000 kelvins, é uma estrela amarela e, como já diz aqui, tem uma massa solar. Evolução estelar, então. Aqui a gente tem uma imagem representando, de acordo com as massas solares, o que pode evoluir. Então, com menos de uma massa solar, a gente pode ter uma evolução de uma gigante vermelha para uma anã branca. Com mais de uma massa solar, até 8 massas solares, a gente pode ter de uma gigante vermelha, passando para a supergigante vermelha, nebulosa planetária e anã branca. Aqui, então, a gente tem de 8 a 25 massas solares, a gente tem uma supergigante vermelha, passa para uma supernova e, consequentemente, uma estrela de nêutrons. E de 25 a 100 massas solares, a gente tem a transformação para o buraco negro. Um resuminho da imagem anterior. Então, de uma nebulosa, ele passa para uma estrela, que passa para uma gigante vermelha ou uma supergigante vermelha. Da gigante vermelha vai para a nebulosa planetária e para a anã branca. E da supergigante vermelha a gente tem a supernova, onde a supernova evolui para a estrela de nêutrons ou para um buraco negro. Nebulosas, então, significa nuvem em latim, e William Herschel chamava essas nuvens de fluidos brilhantes. Elas foram a primeira evidência concreta de que existia matéria no espaço entre as estrelas. E ao longo de 2 décadas ele voltou a estudá-las. E somente em 1811 ele formulou uma teoria de que os fluidos brilhantes eles eram o local de formação das estrelas. As nebulosas, então, elas são nuvens de poeira, hidrogênio, plasma e hélio. E elas são tão grandes que elas podem chegar a centenas de anos-luz de diâmetro. E nebulosas, elas muitas vezes são o local de formação de estrelas e planetas. Então, o que é possível observar a olho nu? A pequena nuvem de Magalhães, que está a menos de 200.000 anos-luz da nossa galáxia, e que para observar é só preciso de um lugar com pouca poluição luminosa e é mais facilmente observada em dias de lua nova, justamente pela lua ter menos luminosidade e não interferir tanto no céu noturno. A grande nuvem de Magalhães, que ela fica próxima da constelação de Dourado e está a cerca de 170.000 anos-luz da nossa galáxia. Ela tem uma órbita quase circular em torno da Via Láctea. A galáxia de Andrômeda, que é o objeto mais distante que é possível observar a olho nu, é a galáxia do tipo espiral e possui um diâmetro de aproximadamente 250.000 anos-luz, então cerca de 2,9 milhões de anos-luz da nossa Via Láctea. Ela também é conhecida como M31 e, se observada com telescópios pequenos, seu formato é oval e facilmente distinguível. Os pilares da criação, então, eles são colunas de poeira e gás com 4 anos-luz de extensão. Eles estão localizados na nebulosa da Águia, que fica a 7.000 anos-luz da Terra. Essa estrutura ela é considerada uma das mais bonitas já vistas do universo, e ela já não existe mais. Os pilares eles tiveram o seu fim quando eles foram atingidos por uma supernova há 6.000 anos atrás. Então, os tipos de nebulosa. Nós temos a nebulosa de emissão, que são nuvens de gás ionizado que emitem a sua própria luz. A ionização ela ocorre por meio de fótons de alta energia, que, vindos de uma estrela quente próxima, a coloração das nebulosas é derivada da sua composição química e da quantidade de ionização. A maioria das nebulosas elas têm a sua emissão avermelhada por causa da presença de muito hidrogênio no gás interestelar e com mais energia disponível para ionizar, mais elementos eles poderiam ser ionizados e gerando novas cores, como o verde ou o azul.
A maioria das nebulosas desse tipo, elas possuem cerca de 90% de hidrogênio e 10% de uma mistura constituída por oxigênio, nitrogênio e alguns outros elementos. As nebulosas de reflexão, então, elas são nuvens de poeira que não possuem luz própria. Elas refletem a luz de uma estrela próxima ou local. Então, é bastante comum observar nebulosas desse tipo na cor azul. Também é comum ver nebulosas de reflexão e de emissão juntas, o que a gente chama de nebulosas difusas. A nebulosa de cabeça de bruxa é um exemplo de nebulosa de reflexão. As nebulosas escuras, então, elas são nebulosas que obstruem a luz por detrás delas. A gente pode identificar esses objetos através do contraste da região do céu em sua volta. Supõe-se que elas estejam associadas ao berçário de estrelas, e alguns exemplos são a nebulosa de carvão e a nebulosa cabeça de cavalo, como aqui no exemplo da imagem do lado. As nebulosas planetárias, então, elas se parecem muito com uma esfera que acaba lembrando um planeta. Elas têm diversas formas esféricas e elas são bolas de matéria fluorescente e gás expelidas por uma estrela central que se encontra no final de sua vida. A radiação ultravioleta da estrela central, ela excita os átomos da matéria que está sendo ejetada, o que dá uma cor única para cada elemento. As estrelas de nêutrons, ela é um dos objetos mais densos que a gente pode observar no universo e ela também pode se originar de uma estrela. Um exemplo muito usado para se ter uma ideia das estrelas de nêutrons é que uma colher de chá do material delas, ele pode ter uma massa de 6 bilhões de toneladas. Então, uma estrela de nêutrons emite pouca luz visível, o que as torna praticamente imperceptíveis de serem detectadas pelos métodos mais tradicionais. A maioria delas é detectada pelas suas pulsações de rádio, e as estrelas de nêutrons giratória gira aproximadamente cerca de 700 vezes por segundo. Simplificando, então, se a rotação e a temperatura do campo magnético de uma estrela de nêutrons se encaixa nos intervalos certos, ela é capaz de converter o calor e a energia rotacional em energia magnética extremamente forte. O campo magnético de uma estrela de nêutrons, então, ele pode variar entre 1 milhão e 1 trilhão de vezes o campo magnético da superfície terrestre. Uma estrela de 22 km de diâmetro pode ter até 1,5 vezes a massa do Sol. Os pulsares, então, eles são um tipo de estrela de nêutrons que são altamente magnetizadas e que formam uma estrela mais massiva que o Sol quando colapsa. O magnétar, então, pensa-se que ele é um tipo de estrela de nêutrons que se originou da explosão de supernovas. Acredita-se que o mecanismo de dínamo é a resposta para sua formação. Os magnétares, então, eles giram uma vez a cada 8 a 10 segundos em média. Ele produz um brilho em raio-x contínuo, com uma potência mais intensa do que esperado de uma estrela de nêutrons. O campo magnético gerado por ele pode ser de até 1 trilhão de vezes mais poderoso que o da Terra. E a sua superfície pode chegar até 10 milhões de graus Celsius. Os magnétares, então, eles são objetos bem raros no nosso universo. Podemos supor, então, que a cada 10 supernovas, uma se torna magnétar. E até os dias de hoje, a gente só detectou 16 desses objetos. Para estudar esse tipo de objeto, a gente usa também telescópios de raio-x. Então, os buracos negros, a gente pode observar no nosso universo galáxias que emitem quantidades extraordinárias de energia. E o causador mais provável dessa emissão é a transformação de energia gravitacional que ocorre no disco de acreção de matéria de um buraco negro supermassivo central. A gente pode definir um buraco negro onde a singularidade possui uma densidade infinita, onde o campo gravitacional é tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar dele. A singularidade, então, ela é quando um corpo entra em colapso por não possuir pressão suficiente para produzir uma força para o lado de fora, que contrabalance o peso de duas camadas. O nome buraco negro, ele não se deve ao corpo ser de coloração negra, mas sim pelo fato de a luz não poder escapar e por ele não emitir radiação.
Se alguma matéria ela chegar muito próxima do raio de maré de um buraco negro, ele pode sugar ela e, portanto, tudo que ele sugar vai ficar contido em seu interior e é irrecuperável. Existem 2 tipos de buracos negros, o de Kerr e o de Schwarzschild. O modelo mais simples é o de Schwarzschild, e ele não possui rotação e por isso é caracterizado somente pelo seu horizonte de eventos, a sua singularidade e sua massa. Eles possuem esse nome pois sua teoria foi desenvolvida pelo físico alemão Karl Schwarzschild. Aqui do lado, então, a gente tem uma imagem representando a esfera de fótons, o horizonte de eventos e a nossa singularidade. Então, já os buracos negros de Kerr, eles são chamados assim pelo fato da sua teoria ter sido desenvolvida pelo matemático Roy Patrick Kerr. A diferença entre esse buraco negro e o apresentado anteriormente é que este aqui possui rotação. E a rotação é um fator comum na matéria que colapsa para a formação de um buraco negro, que pela conservação do momento angular. Então é provável que a maioria dos buracos negros tenham rotação. Ele também é caracterizado pela presença de ergosfera, que é uma região que circunda o horizonte de eventos. Da ergosfera é possível extrair energia por causa dos jatos emitidos por buracos negros supermassivos. Então aqui a gente tem uma imagem representando o nosso campo de gravidade e nosso horizonte de eventos, da nossa rotação do buraco negro. Aqui nós temos uma imagem da estrutura do buraco negro. Então, aqui nós temos a ergosfera nessa parte amarela. Essa linha preta representa o nosso horizonte de eventos. E esse círculo central seria o nosso centro de singularidade. Então, aqui embaixo até nós temos a formulazinha para calcular a rotação do buraco negro. Então, dentre esses efeitos dos buracos negros, tá a velocidade de escape e o horizonte de eventos, o raio de maré, o raio de Schwarzschild e a distorção do espaço. Então, para que um corpo ele escape do campo gravitacional de um buraco negro, ele deve estar a uma distância r do centro desse corpo. E a sua energia cinética ela deve atingir ou superar a energia potencial. Então, a gente pode impor que nem a luz consiga escapar de um buraco negro. Então, isolando o raio, a gente obtém uma distância de massa m2, e essa distância ela é denominada de raio de Schwarzschild. O horizonte de eventos, então, ele é caracterizado por uma região limite do raio citado acima, e a partir do qual nada vai conseguir escapar e por isso não tem comunicação com o meio externo. O raio de maré, então, ele é a distância limite para algo se aproximar do buraco negro sem ser destruído. Isso acontece porque a força de maré ela supera a força gravitacional interna do corpo, que está se aproximando. Mas já a distorção do espaço ela é maior em campos gravitacionais mais fortes do que em campos gravitacionais mais fracos, onde a distorção é praticamente desprezível, como é o caso das estrelas anãs brancas, buracos negros, etc. O efeito dos buracos negros sobre a radiação, a esfera de fótons, recebe esse nome porque dentro do seu raio, os fótons emitidos fora do cone de saída orbitam o buraco negro. Então, dessa forma, se a gente estivéssemos sobre a esfera de fótons olhando em uma direção perpendicular à radial, a gente veria a nossa nuca. Então, aqui a gente tem uma imagem representativa. Aqui estaria, então, o cone de saída, a esfera de fótons e o nosso horizonte de eventos. Outro efeito, então, que o campo gravitacional ele provoca sobre a radiação é a alteração do comprimento de onda, onde a radiação é emitida
perto de um campo gravitacional, ela sofre um desvio da luz visível para o vermelho, e esse efeito a gente chama de redshift. Já o disco de acreção, então, ele é um disco de matéria que é formado ao redor de um buraco negro, e devido ao seu momento angular, essa matéria, em sua maioria, ela é feita de plasma ou gás ionizado, e por isso tem esse nome. A gente não pode observar um buraco negro diretamente, justamente por ele não emitir radiação. Portanto, para essa observação, a gente pode utilizar como objeto a ser observado todos aqueles corpos que emitem radiação, e isso por causa da força gravitacional que o buraco negro exerce aos corpos em sua volta. Graças a esse efeito, então, a gente pode observá-lo, e um outro modo de detectá-los é procurar sistemas binários. Os buracos negros eles também podem ser classificados de acordo com a sua massa, como, por exemplo, os buracos negros estelares, que são feitos a partir de estrelas de grande massa, cerca de 10 vezes maior que a Sol, e que, após passarem pelo processo evolutivo e terminarem seu combustível na fusão nuclear e passarem pelos estágios de estrela, eles explodem virando supernovas e, depois de milhares de anos, se tornam um buraco negro estelar. Então, já os buracos negros supermassivos, eles são encontrados no centro das galáxias. Os buracos negros primordiais, eles podem ter sido formados no início da formação do universo, num ambiente favorável, com altas pressões e temperaturas. Esses buracos negros eles podem ter dado origem a buracos negros que existem hoje devido à expansão do universo. Aqui, então, eu deixei um material complementar para vocês, onde inclui palestras que tivemos no Clube de Astronomia do Instituto Federal Campus Feliz e o site sobre buracos negros da Thaisa Bergman. Muito obrigada pela atenção. Aqui estão as nossas referências. Tchau!